Oi, coisa linda! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Maternidade Real. Eu sou Luana Machado, sou psicóloga clínica, mãe do Benjamin, e criei esse podcast lá no meu puerpério com o desejo de compartilhar um pouco da minha experiência materna, porque vai que conecta com seu coração e você se sente também uma mulher real, né? Já que nós criamos tantas expectativas sobre o que é ser mãe. E falando em expectativas e idealizações, eu queria falar de um tema hoje que uma ouvinte aqui do podcast foi lá no meu Instagram e me mandou uma sugestão de tema, mas ela me pediu privacidade para que eu não viesse expor o nome dela. Mas antes de falar do tema de hoje, eu quero te convidar a escutar agora um relato de uma das minhas alunas do Florescer, para você também vir florescer juntamente comigo. Quem busca o curso, quem busca ouvir esse tipo de conteúdo, quer esse acolhimento, sabe? Assim, eu te ouvi muitas vezes fazendo milhares de coisas, e aí você vai se confortando mesmo com as histórias que você vai contando. E eu lembro, assim, que quando minha filha era mais novinha, né, eu pesquisava como é o primeiro mês do bebê. O que é que o bebê... Tipo assim, você não sabe nada. O que é que o bebê faz no quarto mês? E a mãe? O que é que a mãe faz no quarto mês? Então, assim, enquanto mãe de primeira viagem, perdidíssima. E o curso, quando ele traz o autocuidado, que eu consigo me centrar em mim, eu consigo desbloquear, assim, desatar vários nós. Vamos lá para o tema de hoje. Me conte uma coisa. Você confia no seu instinto materno? Você acredita naquela sensação do seu coração? Eu vou te falar aqui agora o que essa ouvinte me mandou. Ela botou assim: Luana, em primeiro lugar, eu quero muito te agradecer e dizer que o seu podcast tem transformado a forma como eu enxergo a minha maternidade. Não tenho amigas que são mães e os seus relatos são como um abraço na alma, onde eu consigo muito me identificar. Agora eu quero te sugerir um tema. Como estou no meu primeiro filho, tenho muita falta de confiança nas decisões que eu tomo para ele. E eu acabo ouvindo muitas opiniões externas, o que tem atrasado, inclusive, algumas questões. Por exemplo, o meu bebê tem 8 meses e hoje foi a primeira vez que eu consegui fazer que ele comesse. Infelizmente, passei por uma situação e estou há 2 meses morando na casa da minha sogra. E todas as vezes que eu tentava dar comida, ela colocava música alta para ele, mostrava brinquedos e ficava tentando distraí-lo. Ele sempre se irritou e nunca comeu. Eu cheguei a dizer que não achava certo, mas ela rebatia, dizendo que os 3 filhos dela só comiam se distraindo e que bastava só colocar comida na boca sem que eles percebessem. Hoje, sozinha com ele, eu estava em um completo silêncio e deixei ele me observar com atenção, prestar atenção no alimento, e assim ele se interessou e fez uma refeição completa. Eu cheguei a me culpar, achando que eu não estava estimulando meu filho o suficiente, mas hoje percebi que eu deveria sempre ter confiado na minha percepção desde o início. E aí, com certeza você também já deve ter passado por uma situação dessas, ou se não passou, pode passar. É muito comum as pessoas externas opinarem sobre o que elas acham que é melhor ou não para os nossos filhos. Cada um traz da sua bagagem, cada uma traz da sua própria experiência, e muitas vezes, como mães de primeira viagem, não temos a confiança necessária para seguir aquele caminho. Eu lembro do primeiro banho de Benjamin que eu fui dar em casa com a minha mãe. E foi caótico, foi caótico. Porque o primeiro banho dele no hospital foi a enfermeira que deu. E ela foi dando, e assim, ali já me assustou. Porque ele chorava absurdamente, parecendo que estava matando a criança. E eu lembro do primeiro banho dele no hospital, a enfermeira dando, ele chorando e eu me acabando de chorar. Puerpério, né, lindezas? E eu chorando porque eu tava vendo meu filho chorando, eu não sabia o que fazer com aquilo. Quando eu cheguei em casa, o primeiro banho eu fui dar junto com minha mãe. E ela super reclamando que não é assim e que não sei o quê. E eu fui ficando nervosa. E eu falei, gente, não é normal. Esse menino chora tanto para tomar banho. E eu fui pesquisar e eu vi. Enrola a criança em um paninho para ele se sentir acolhido e coloque na água. E aí eu vi a questão do banho no chuveiro. Eu falei, opa, vou tentar isso aqui. Mas você não tem noção da quantidade de críticas que eu ouvi. Que isso é maluquice, que a banheira foi feita para criança, que ele vai se sentir isso, que aquilo, foram tantas coisas. Mas foi o que funcionou.
Benjamin, eu acho que, assim, ele veio usar a banheira dele mesmo, agora, assim, com 2 anos, recente. Porque a banheira ficou lá guardada. Ele não gostava de tomar banho na banheira. O banho dele, tranquilo, sem choro, era comigo. Então, assim, por muito tempo na minha casa, tinha uma cadeira que eu coloquei, uma cadeira plástica dentro do chuveiro. Eu sentava para me sentir mais segura, colocava ele no meu colo e ali, agarradinho com a mamãe, ele tomava um banho, relaxava, tranquila. O estresse de dar banho numa banheira passou a ser um momento de conexão entre eu e ele. Mas isso só foi possível porque eu tive que confiar no meu instinto de mãe e dizer não, é isso. Mas claro que já teve ao longo desse período todo maternando situações onde eu estava insegura do que fazer e acabei escutando outras opiniões. Mas é importante a gente lembrar que a nossa mãe, as nossas avós, as sogras, enfim, todas as outras mulheres que são mães antes de nós, passaram pela experiência de aprender, passaram pela experiência também de maternar. E eu lembro que uma vez, com muito cuidado, eu tive que chegar para minha mãe e falar: é a minha vez de ser mãe. Você já fez o que você queria fazer comigo. Me deixe fazer com o meu filho o que eu acho que é importante, o que eu vou fazer. Né? Eu já até contei aqui em outro episódio uma situação que eu estou estimulando o Benjamin a ter autonomia, a ter escolha, mas claro que com um nível de controle. Então ele já escolhe a roupa que ele quer usar. Então eu pego assim 3 sapatos que vai combinar com a roupa, coloco lá, ele acha que ele escolheu, né? Mas eu dou essa autonomia para ele. E eu já escutei minha mãe falar: não acredito, uma criança de 2 anos já tá mandando em você. Você vai deixar? Minha mãe, na sua perspectiva é mandando. Na minha perspectiva, eu dou construindo autonomia ao meu filho. E se a pessoa não tiver um senso de é isso que eu vou fazer, é o que eu acho certo, ficamos ali confusas. Quando eu li esse relato dessa ouvinte, eu lembrei muito de um trecho de um livro que eu tô lendo. Não está me patrocinando não para o episódio, mas se quiser me patrocinar, tá aí, tô aceitando. O livro fala assim: uma escuta diferente. Em algumas situações, só o nosso instinto salva. O filho nasce e logo a gente vê que a teoria não resolve todos os nossos problemas. Mesmo assim, insistimos. Afinal, como as autoridades do mundo hospitalar podem estar erradas? Não estou criticando os profissionais da área, até porque eles podem ajudar muito. Até eles sabem que o instinto materno salva. Dei de cara com ele no segundo dia de vida do meu filho. Era recém-mãe, tentava amamentar meu bebê. Ele não conseguia fazer a pegada. Várias enfermeiras à nossa volta, meu peito parecendo uma bola de futebol bem cheia. Brilhava, doía de tanto leite. Meu filho chorando de tanta fome. Ele não conseguia pegar e se esguelava de chorar. Eu suava e sentia uma dor de cabeça, peito cheio, quente e duro, prestes a explodir. As vozes das enfermeiras ocupavam o quarto todo. Coloca sentado, vai ser melhor. Segura mais para baixo. Assim não, é desse jeito. Aos poucos, os sons foram ficando distantes e eu comecei a ouvir outra voz. Ela não era minha, mas estava dentro de mim. Fica sozinha com seu filho? Peça para todos saírem. E foi o que eu fiz. A sós com meu bebê, parei e olhei a situação. Ele não conseguia fazer a pegada porque o peito estava muito cheio. Eu fui ao banheiro, puxei o bico para que ele ficasse um pouco maior, lavei o meu rosto, olhei no espelho, vi o medo que eu não tinha de conseguir amamentar. Encontrei um pouco de coragem e voltei. Com calma e sem ninguém por perto, puxei o bico de novo, pressionei a parte de cima da auréola, pressionei de novo e mais uma vez tentamos algumas vezes, até que meu bebê mamou. Ele mamou e eu chorei. Que voz era essa? Intuição. Instinto, a mãe natureza. Não importa. Foi tão bom ouvi-la no meio daquela confusão. Foi tão bom ter ido ao encontro dela. Hoje sei, ela aparece nas horas mais difíceis. Ela não te deixa sozinha, ela te dá confiança em si mesma. Para ouvi-la é simples. Feche os ouvidos e abra o coração. Quando eu li esse texto, falei, nossa, como faz sentido. Eu lembro que a minha doula, logo nos meus primeiros dias de puerpério, ela falava isso muito pra mim. Lua, confia no seu instinto materno. Você, mais ninguém
sabe o que é melhor para Benjamin. Vocês têm uma conexão que ninguém tem. Escute o seu instinto materno. Parece meio generalista quando a gente fala isso, mas quando a gente está vivendo a situação, nós sabemos o que é melhor para o nosso bebê. Se você está talvez ouvindo e confusa, calma. Como diz o livro, tape os ouvidos, feche os olhos e escute o seu coração. Pergunte ao seu filho também o que você quer, o que é melhor, o que você está querendo falar e a mamãe não está conseguindo entender. E faça isso. Essa questão do que funcionou no passado, seu filho é único, não necessariamente vai funcionar com ele. Eu lembro que quando eu estava me preparando para a introdução alimentar de bem, eu li algumas coisas e uma delas falavam isso, né? De que o ideal é não ensinar a criança a comer por distração. Que, inclusive, isso na vida adulta nos leva muito à compulsão alimentar, à obesidade, porque não comemos com consciência. Então, desde muito cedo, fomos ensinados, às vezes, a comer assistindo televisão, a comer batendo papo, a comer olhando no celular, e isso nos leva a comer mais. Ou seja, se você está tentando fazer seu filho comer sem distrações, este é o caminho correto para você. E eu lembro que ouvi muitas críticas também de que faz aviãozinho. Não vou fazer aviãozinho para Benjamin comer. Vou fazer aqui, deixar ele ter autonomia, se sujar. Essa questão mesmo da época da introdução alimentar. Eu ouvi muitas críticas. Meu Deus, quanta meleira. Até o pai falava muito para mim. Isso não é normal. A criança suja tudo, suja a casa, se lambuza. Quando o Benjamin estava na fase da introdução alimentar, era literalmente 3 banhos por dia. Porque assim, ele se melecava todo e eu deixava, era o momento dele explorar a comida. E na minha concepção, isso era o correto a se fazer. Como eu escutei muitas pessoas falarem, eu não usei o método BLW, eu usei o método Papinha, não gostava dessa sujeira. Ok, legal, mas com meu filho, eu quero seguir esse instinto. A mesma coisa bem, é uma criança que todo mundo fala assim, é o menino raiz. Ele quer brincar com a areia, tem que tomar cuidado, porque senão ele quer comer grama, quer comer areia, quer comer tudo. Mas ele gosta, e eu amo isso também. E na minha percepção, no meu instinto materno, tá tudo bem, eu quero que ele tenha esse contato, essa conexão, enfim. Mas para outras pessoas, não. Então é muito importante nós escutarmos isso. Parece assim, simples, né? Assim, eu li todos os livros, vou saber como ser mãe. Não é assim. Porque na hora lá da situação, do choro, do desespero, do nosso cansaço, da nossa privação do sono, nos sentimos completamente ignorantes, sem saber o que fazer. Mas assim, é como dirigir um carro. Cada vez mais que você vai dirigindo, vai se expondo, você vai tendo confiança e isso vai se tornando mais natural para você. Então, a mesma coisa é ouvir o seu instinto materno. Vá ouvindo, vá fazendo o que seu filho demanda ali de você, tape os ouvidos para sugestões externas, não no sentido de ouvir e filtrar o que é bom. Né? Eu lembro que eu fui a mãe de escutar muito tudo que a pediatra falava no início, pelo desespero mesmo ali. E aí, um belo dia, eu conheci uma pediatra que tinha acabado de se tornar mãe. E ela falou pra mim, Luana, é desesperador, porque tudo que eu oriento para minhas pacientes, para as mães, eu tô me deparando com uma situação onde não é tão simples colocar em prática a teoria. E eu falei, é bem assim. E a pediatra de Ben, ela acompanha Ben há alguns anos, desde que Ben tinha 5 dias de vida, é a mesma médica. Mas ela ainda não é mãe, eu também não sei se ela quer ser mãe. Mas assim, eu comecei a parar para pensar, opa, ela tá me trazendo dados científicos do que é correto, mas só eu, na minha casa, na minha rotina, na minha realidade, vou saber o que é ideal ser feito ou não. E é isso. Escute todas as sugestões, orientações, mas filtre. Faça o filtro de o que é melhor para mim, para o meu bebê, o que é que meu coração materno está dizendo para eu fazer, e faça. E é isso, tá bom? Me conta, lindeza, como é que esse tema chegou aí? Você tem escutado o seu instinto ou não? Tá tanto barulho interno e externo que você não tá conseguindo perceber o que é melhor para você e para o seu filho. Coloca aqui nos comentários a sua opinião e não esqueça de me sugerir também temas que você quer escutar, que você quer que eu aborde. Um beijo e até o próximo episódio.